o nosso Google humano, o homem que já viu de tudo nessa república e nem pode contar tudo o que viu, porque não tem provas. Ari Alcântara, por favor, eu quero a sua opinião, aí sim a gente volta, a gente faz mais uma rodada aqui, porque o Luan tá aqui se mexendo na cadeira. Eu também tô na fila. A Júlia Lucy tá na fila com o dedinho levantado. Ari. Esse efetivamente é um assunto complexo. Ou seja, toda vez que você discute a assunção de poder a uma coletividade, você traz a complexidade de toda a coletividade à tona. E as eleições, o voto, é unicamente um detalhe de como você vai botar a administração do poder da sociedade. Nós no Brasil temos, na nossa sociedade aqui, na primeira ordenação eleitoral, lá, que data de 1560 e vigiu muito tempo, são as ordenações filipinas, que regeram as eleições da colônia, o Império Português, enfim, e na verdade essas ordenações filipinas foram revogadas no Brasil só em 1916 pelo Código Civil. Bom, aí você vai dizer, mas o Brasil tinha eleições? Teve, inclusive, na capitania de São Vicente, em 1580, se não me engano, haviam eleições. As comunidades, as vilas, eram regidas por eleições. E eleições, inclusive, que eram, de certa forma, levadas em contas pelo rei de Portugal, na época e depois no Império. Então, este processo eleitoral brasileiro não é novidade. Eu tenho um livro aqui, que eu vou passar a vocês, que tem tudo sobre isso. Chama-se O Voto no Brasil, do Walter Costa Porto. Tudo isso está nesse livro. Desde as Filipinas, inclusive esta fórmula como atual, que está vigindo para o processo de eleições parlamentares, que é o voto proporcional, que ele foi produto da Revolução de 30, que é uma revolução a Revolução de 30 foi feita justamente para acabar com o voto majoritário, com o voto dos caciques, porque você tinha nos distritos os caciques que elegiam eternamente as pessoas. Ou seja, cacique, aliás, o nome é muito próprio, sempre existiu e sempre vai existir. Os homens adoram cacique, o Brasil adora rei, até do carnaval tem rei Momo. A gente gosta, tem o rei, tá? Quando nós queremos eleger um presidente da República, nós imaginamos que estamos elegendo alguém que vai resolver todos os nossos problemas. Bom, aí vamos à candidatura avulsa. O que é a candidatura avulsa, na verdade? É alguém que não se enquadra em nenhum dos partidos políticos disponíveis. Muito bem, é possível existir isso. Mas ele não se enquadra para fazer o quê? Um parlamentar eleito em termos avulsos, ele vai conviver num congresso com 600 parlamentares que não são avulsos. Então ele vai ser uma andorinha não faz verão. Então a ideia do partido é que esse partido eleito leva esses deputados a um congresso. E nesse congresso se votam, na verdade, o parlamentar, ele não é delegado para votar uma ideia, ele é eleito como delegado. É muito interessante observar esse detalhe, porque as pessoas dizem, eu votei no deputado para ele fazer isso. Não, você votou no deputado, ele vai fazer o que ele achar mais conveniente. Assim é o sistema nosso. O deputado não tem mandato para uma causa, ele tem o mandato, ele recebe o mandato. Assim que foi que nós nos montamos. Mas onde é que vem esse nosso processo? Esse nosso processo é muito interessante, como várias coisas como nós temos no Brasil, nós temos a questão eleitoral é um entulho fascista. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, o Código Eleitoral, a estrutura eleitoral, foi um arranjo político do Getúlio, trazendo da Europa os modelos proporcional, enfim, para inclusive que na Europa o dito fascismo, a dita direita combatia o comunismo para criar uma estrutura política que permitisse as minorias. Então, o nosso sistema eleitoral de hoje reporta 1930. Inclusive, essa estrutura política que a gente tem hoje é de origem de um político brasileiro chamado Assis Brasil, que é notório e os discursos, as locuções dele são fantásticas. As colocações que ele faz são impressionantes. Então, mas nós temos que evoluir, a sociedade evoluiu, nós temos o TikTok.
só para citar um quarto modo. Nós temos tudo isso, então nós temos que evoluir. Mas vamos evoluir como? Nós temos que evoluir com um sentimento, mais ou menos como a Carol falou e como a Júlia falou. Seguinte, é traduzir o que a sociedade está esperando de um processo político. O Walter Costa Porto, por exemplo, traz no livro dele a figura do recall, que já existiu no Brasil, por incrível que pareça. Do recall, do voto permanente. Então, essa discussão é importante. Eu não vejo só pelo caso do candidato independente, eu vejo por todo esse conjunto de coisas que se apresentam. O São Michel, por exemplo, o senhor Michel Temer, outro dia estava lendo o que ele está propondo, ele está tentando reviver o DN. Aqueles arranjos que a UDN fazia nos quartos, olha, tira fulano daqui, bota fulano daqui, arruma daqui, nunca deu certo, nunca elegeram ninguém. Isso geralmente é feito por quem não tem voto. Quem tem voto gosta de ir para o povo. Nós temos por exemplo, então partido político é uma solução. Eu acredito que das melhores. Agora, cacique, também, eu só queria terminar dizendo um detalhe. Esse caciquismo, isso como se falou do dinheiro eleitoral, foi dos grandes absurdos que se colocou no Brasil, foi essa história de financiamento de campanha. Começou errado e vai dar errado até o final. Começou com financiamento de empresa, como se insumo de empresa fosse eleições. Não é. Começou na empresa. E depois, dinheiro em partido político para distribuir, isso é uma loucura. Então, perfeito. Aí tem muita coisa para discutir nisso. Ari, olha só, você tocou em pontos fundamentais. Aliás, eu até pedi para trocar aqui o teu crédito que aparece, né? Em vez de analista econômico. A gente tinha colocado o Google Humano, que já é uma coisa que a gente vem falando, mas agora eu mandei trocar por oráculo, tá? Então é o seguinte, deixa eu... Não, mas olha, agora falando sério, né? Eu sou absolutamente contra fundo eleitoral, sou absolutamente contra essa vida partidária do ponto de vista do cacique. Quer dizer, o cacique, o que a gente tem hoje? A gente tem uma desvirtuação do que é o partido. Se você perguntar ali, quem é o presidente, né? Quem preside o Partido Republicano? Quem preside o Partido Democrata? As pessoas não sabem, não está no debate público. Agora, pergunta, qual é o partido do Kassab? A PSD, PDS, qual é o partido do Valdemar Costa Neto? É o do Bolsonaro, né? As pessoas não sabem a sigla, ela conhece o personagem. Então o problema é que os partidos se tornaram empreendimentos privados. Em vez de representarem a vida partidária e se tornarem uma casa de representação de diferentes visões dentro de um mesmo eixo, vamos dizer assim, né? E esse partido ter uma vida pulsante, com assembleias, com prévias na escolha de candidatos, etc. Não. O partido hoje virou o cacique. Esse é o problema. O cacique vai lá e cria um partido. Aí ele vai, pega o dinheiro nosso, meu, seu, e financia o seu próprio empreendimento. Você pode puxar a capivara aí de qualquer um desses, você vai ver, são multimilionários, caciques que nem querem ir para a vida eleitoral, não querem se testar no mandato, né? Não querem ir ao povo. Dar cara a tapa. Então, esses caciques, eles ficam multimilionários, têm vidas né? É igual a OAB, a vida dos dirigentes da OAB. Então, não é possível, é isso que precisa mudar. O cacique, ele não pode ser chamado de cacique. Infelizmente, a gente ainda vive no atraso. Quer dizer, um dirigente partidário, ele tem que ser um burocrata, um cara da política, naturalmente, mas alguém que vai gerir o partido. E o partido não pode ficar submetido às vontades de uma única pessoa, porque senão fica muito fácil. Fica fácil, inclusive, para o sistema, como é hoje. O ministro do Supremo liga para o dono do partido, né, que a gente tem dono de partido, ele liga para o dono do partido e fala assim... olha só, eu não quero o candidato X. Por quê? Porque no Senado, eu não quero um Senado contra
o STF. É isso que está acontecendo neste exato momento. Exatamente. Nós temos ministros do Supremo ligando para caciques, né, donos de partido, alguns até com processos no STF, dizendo o seguinte: meu amigo, é o seguinte, o fulano de tal não pode concorrer, então não dê legenda para ele. Por quê? Porque ele é contra o STF e ele vai pedir o meu impeachment. Então, assim, a coisa é mais complexa. Agora, eu vou passar para você, Luan, porque você já estava aqui quebrando o café na minha cabeça. Olha só, é importante a gente analisar o seguinte. Como foi mencionado nas diversas falas aqui, o sistema político, partidário e eleitoral no Brasil tem dezenas de problemas, dezenas de distorções. As candidaturas independentes, permitir elas, resolve um desses problemas. Não é uma bala de prata para resolver todos, mas resolve um deles, é por isso que é um tema que a gente está tratando aqui. 90% dos países do mundo permitem as candidaturas avulsas. O Brasil que tem essa distorção. Então, o julgamento no STF é para resolver, e mesmo assim não resolve todos os problemas, resolve parte deles, porque é somente, e aí me permita ali uma correção ao Google humano, as candidaturas independentes que estão sendo julgadas no STF se restringe às candidaturas para disputas majoritárias e não proporcionais. Então, eu até discordo também da questão que o Mandorinha só não faz verão, embora a política se faça em grupo, mas a gente está discutindo nessa ação no STF somente nas disputas majoritárias. Então, é prefeito, governador, senador e presidência da República. E aí, um ponto muito importante. O homem mais poderoso do mundo hoje, Donald Trump, só se tornou presidente porque ele ameaçou que, se ele não pudesse disputar as primárias pelo Partido Republicano em 2015, ele disse: olha, ou vocês permitem eu disputar e aí vamos na urna para ver que eu tenho condição sim de vencer, ou eu vou me lançar independente, eu vou ser um candidato independente sem partido. Ou seja, ele teve uma barganha que possibilitou ele disputar e o povo americano chancelou e colocou ele como presidente dos Estados Unidos. Então, é simples assim. Se você não permite as candidaturas avulsas, você está colocando muito poder na mão de poucas dezenas de pessoas que podem dizer: você pode ser candidato, você não pode. Você pode ser candidato desde que vamos lotear a prefeitura aqui, eu quero 2, 3 secretarias que você vai pedir para o prefeito se você se eleger. Então, essa que é a questão, né? A gente precisa resolver as distorções do sistema político partidário e eleitoral no Brasil. Essa é uma delas. Está vendo? Olha só como desafiar a pessoa é bom, né? O sujeito aqui, que é muito inteligente e conhece politicamente, a política profundamente, agora apresentou um argumento que eu sou obrigado a concordar. Eu concordo com o seu argumento. Coloca aí, ó. Luan Esperandil é inteligente, diz Cláudio Dantas. Coloca aí. Não, ó, olha aqui. Calma, não fica bravo, porque aqui a gente tem uma dose de ironia nas coisas. A gente tem aqui é um programa. Você só está aqui porque você só está onde você está porque você é um homem muito inteligente. Mas eu tenho que concordar porque eu te provoquei, o Ari te provocou, você ficou aí, começou Batucando. Tava aí batendo na coxa, falando assim, eu tenho que falar. E aí foi buscando um argumento que eu acho que é um argumento imbatível. Olha aí que interessante. Viu, Ari? Depois você vai pensando em como responder também. Porque o Ari também é um cara igual a mim, ele pode concordar. O Ari, ele gosta de ser convencido. E eu acabei de ser convencido com esse argumento. A candidatura avulsa permite que o sujeito barganhe, se ele tiver popularidade, tiver voto, barganhe a entrada dele no partido, Júlia Luci. Exatamente, né? O exemplo do Trump é o melhor que a gente pode falar. A gente comentou aqui sobre diversos aspectos hoje do jogo eleitoral. A gente sabe que a regra do jogo determina quem vai vencer. Então, qualquer mudança nas regras vai implicar mudanças no resultado eleitoral. Eu também, Carol, vivi a mesma situação que você. Em 22 eu fui candidata a deputada federal, tive votos, mas o meu partido não fez a vaga. Se eu tivesse em outros 2 partidos, né? Se eu tivesse no Republicanos ou no PL, eu teria entrado. Mas o jogo é assim, né? Agora, por isso que é tão importante a gente
analisar bem, a gente fazer conta, a gente ter sempre muitas articulações para a gente tentar estar mais bem posicionado possível e fazer com que a votação obtida ela seja o suficiente para colocar a gente na urna. Sobre a questão proporcional, Cláudio, que você trouxe, é um dos pontos que eu mudei de opinião ao longo da caminhada política. Eu também era defensora da ideia de que se teve mais votos, necessariamente tem que levar. Eu acho que essa regra, que é da maioria, da vitória da maioria, ela tem que funcionar nas eleições para prefeito, para presidente, para governador, porque afinal de contas a gente está falando de função executiva e a gente está falando de governar para todos. Agora, dentro do legislativo, a ideia é que você consiga representar pensamentos divergentes da sociedade, né? Eu preciso ter opinião de esquerda, eu preciso ter opinião de centro, eu preciso ter uma fórmula capaz de representar os diferentes grupos da sociedade. E eu não vou conseguir representar os diferentes grupos da sociedade se somente entrar aquela pessoa que tiver mais voto. Por quê? A eleição, ela vai ser vencida por pessoas que também tenham uma estrutura de campanha melhor. Neste caso, as pessoas mais ricas, as pessoas que tenham acesso a mais recursos. Porque aí você consegue montar uma estrutura de campanha. Campanha, gente, não é gratuita, tá? É outra ideia que a gente também precisa entender. A gente precisa de uma estrutura para a gente colocar a candidatura na rua. Um candidato sozinho não faz a campanha dele. Ele precisa de time, ele precisa de gente. E se ele não tem pessoas ricas ao lado dele, ele precisa remunerar as pessoas para trabalharem, porque todo mundo tem conta para pagar, tá certo? Para você se colocar, para você colocar horas do seu dia à disposição de um projeto, você precisa ter condições de bancar suas contas de uma outra fonte. A maioria das pessoas no Brasil não é filhinho de papai, não é herdeiro, né? Precisa trabalhar para pagar a conta. Então, a gente precisa encarar que campanha custa, sim, dinheiro. E se a gente não tiver financiamento, somente vai entrar as pessoas ricas. Somente as pessoas ricas vão conseguir montar uma estrutura de campanha melhor para conseguir mais votos. E não é isso que a gente deve querer num parlamento. No parlamento a gente deve querer, sim, mulher, a gente deve querer, sim, homens, indígenas, negros. A gente tem que buscar, sim, pluralidade no parlamento, porque é isso que vai fazer com que as leis sejam o mais justas possível. E não apenas você ter um aspecto da sociedade ali representado. Então, eu também gosto, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião. Eu também já fui uma defensora do zero financiamento público de campanha, hoje não sou mais. É indiscutível que o tamanho do fundo eleitoral é obsceno, é imoral, é desproporcional ao nosso país. Mas, se a gente não coloca algum nível de financiamento público de campanha, a gente está dizendo que somente pessoas ricas vão ser eleitas no Brasil. E a gente está falando de um país pobre que precisa ter gente oriunda, sim, da população pobre para falar também no parlamento. Então tem que ter um nível, sim, de financiamento público, assim como também acho que a proibição de financiamento privado é errada também. Porque é muito melhor que um candidato apareça como candidato de um determinado segmento e que fique claro para todo mundo quem está bancando a campanha dele, do que a gente fingir que não tem empresa por trás das candidaturas. Então, eu acho que o negócio tem que ser mais claro, tem que ser transparente, o jogo tem que ser limpo, como acontece nos Estados Unidos, em que as empresas escolhem um candidato e cuidam da campanha dele, e o candidato chega lá para representar a empresa. O jogo tem que ser transparente, a gente tem que parar de joguinho, fingir que as coisas não acontecem como acontecem. Fingir que é uma democracia, por exemplo.